Só Jesus é o tema da nossa mensagem hoje. Você pode abrir comigo João no capítulo 6. Pode deixar aberto aí que a gente não vai sair daí. Antes eu quero só fazer uma oração. Você pode orar comigo. Feche os seus olhos. Paizinho amado, aqui está a tua igreja, Pai. O teu rebanho, Senhor Jesus. Pai, se o teu Espírito não agir aqui no meio do louvor, se o teu Espírito não agir no meio da palavra, se o teu Espírito não estiver aqui pairando sobre nós, não vale a pena, Pai. Porque nós somos seres humanos falhos, pecadores. Não há nada, Pai, que eu possa fazer aqui que vai mudar a vida, a situação, o coração, a alma, o espírito de ninguém. Por isso nós clamamos por Ti nesse momento. Vem aqui nesse lugar, nesse momento, Paizinho amado. Encha com Teu Espírito. Faça a nossa mente cativa a Tua palavra agora. Nos desperte, Senhor Jesus, para que a gente saia daqui com aquilo que nós viemos buscar, com uma palavra, com uma direção Tua, Pai. Em nome de Jesus, nos ajude agora a conectar o nosso Wi-Fi aí em cima com o Teu Espírito Santo. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Aplauda o Senhor de novo para você fazer barulho e acordar o irmão. Glória a Jesus. Deus é bom. Eu vou estar esboçando mesmo, não vou estar lendo tudo, vou estar lendo alguns versículos. Para quem não conhece, eu queria assim que você entendesse bem, saísse daqui entendendo bem, de forma que você vai chegar na segunda-feira, a pessoa vai te perguntar assim, como que foi o culto? Aí você vai saber responder, você fala, o culto foi bênção, pastora pregou João 6, olha como é que você está crente. Você vai chegar no seu trabalho, como que foi o culto? Você vai dizer, estava muito bom. Você vai lembrar até o capítulo que foi pregado, João 6. Não é assim, às vezes a gente sai daqui, eu falo por mim, às vezes eu saio daqui e o pastor fala assim, o que mais falou no seu coração? Eu falo, amor, peraí, deixa eu pensar um pouquinho, deixa eu lembrar, é porque é tanta coisa. Mas na verdade, eu fiquei ali com sono, cochilando, estou grávida agora, né? E não prestei tanta atenção e acabei indo para casa sem o principal que eu vim buscar aqui, que é uma porção da palavra. Então eu não quero que você saia daqui dessa forma. Então lute contra o sono, lute contra a vontade de fazer xixi, lute contra a vontade de beber água, porque agora nós vamos ler a palavra de Deus e ela é santa, amém? Glória a Deus. O texto inicia com aquela história que muitos já conhecem. A multiplicação de 5 peixinhos e 2 pães. E Jesus faz aquele milagre que deixa as pessoas impressionadas no verso 1 ao verso 14. Ele trata, ele cuida, ele alimenta, ele faz um banquete para uma multidão inteira. Com apenas 5 pães e 2 peixinhos. E o povo vê aquilo, fica naquele alvoroço, fica animado. E o povo fala assim, vamos proclamar Ele, o nosso rei. E Jesus conhece o nosso coração, a nossa mente. Jesus está ali, está percebendo a intenção deles. E o que Jesus faz? Jesus se afasta. Jesus vai lá para o monte, porque Jesus, o verdadeiro interesse dele não era receber um reconhecimento humano, não era receber algo dessa terra, porque ele sabia que o que brilhou os olhos daquelas pessoas daquele dia não foi quem ele era, não foi o propósito que ele veio na terra, foi aquilo que ele podia oferecer. E é interessante porque Jesus, ele não é obrigado a estar sempre nos oferecendo algo, ele já fez por nós o principal, aquilo que nós mais precisamos, que é morrer por nós na cruz do Calvário. Então nós não podemos achar que Jesus está sempre disponível para fazer os nossos caprichos. Glória a Deus, é só a introdução. E aí no verso 15, Jesus, sabendo da intenção dele, se retira para o monte. Se afasta dali. E é interessante que, se você perceber, a palavra de Deus, ela sempre nos leva para um reconhecimento de algo eterno. No mundo espiritual, o reconhecimento humano não vale nada. Não vale, o elogio meu e do pastor não vale de nada no mundo espiritual. Isso não vai acrescentar em nada para você. Então, se você não tem se sentido reconhecido, essa palavra é para você nessa noite.
É muito provável que, se você tem se sentido dessa forma, você é uma pessoa que não tem agradado aos homens, mas você tem agradado a Deus. Glória a Deus! Esse é o nosso maior objetivo. E aí no verso 16 ao 24, os discípulos estão procurando, pega o barco, vai para o outro lado procurando Jesus, e de repente eles vê algo andando sobre as águas e eles pensam até que é um fantasma. Aí Jesus, no verso 20, ele fala assim: sou eu, não temas. Sou eu, não tenha medo. E ele começa, a partir desse momento, continua sendo indagado pelos discípulos. E aí, ele começa a ensinar algumas verdades. E aí que começa a ficar difícil. Porque a verdade, às vezes, nos confronta. E muitos começam aqui a criticar Jesus, porque eles acham aquela palavra de Jesus dura demais. Jesus responde para eles: a verdade, verso 26, a verdade é que vocês não estão me procurando porque vocês viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Satisfação humana, satisfação da carne. Não era uma satisfação espiritual que eles estavam procurando. E no verso 27, ele diz: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Aleluias! Jesus aqui, ele está dizendo para eles: olha, o interesse de vocês não pode ser apenas coisas terrenas. O interesse de vocês não podem ser apenas estar satisfeitos. Vocês precisam buscar aquilo que é eterno. Você precisa buscar aquilo que realmente permanece, aquilo que é duradouro. Mas a cegueira espiritual naquele momento, a insônia espiritual era tão grande que eles ignoravam essa verdade e eles continuavam indagando Jesus. Eles continuavam indagando porque eles queriam ouvir aquilo que era confortável para eles. Eles queriam ouvir aquilo que era para eles, queriam agradar o coração. Veja no verso 30. Olha como que eles ainda indagam Jesus. Que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Eles estavam vendo o próprio Jesus e ainda não criam. E eles continuam dizendo, o povo, os discípulos: que farás? Colocando Jesus contra a parede, né? Como se ele fosse obrigado a fazer ali um ato milagroso para eles crerem. Como se Jesus já não estivesse fazendo o suficiente de ter descido da sua glória e está ali dando a sua vida por eles. Alguém que desceu da sua glória, estavam ali vestindo as mesmas roupas, comendo as mesmas comidas, usando os mesmos banheiros, o mesmo dormitório, um rei, o rei da glória. E eles não conseguiam enxergar que ele já estava fazendo mais que o suficiente. E eles continuam no verso 31. Comparando Jesus. Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito. E eles deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas o meu Pai, quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Ele continua dizendo, verso 34. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, mas mesmo assim ainda não acreditam. Por que Jesus fala isso? Porque o que eles estavam falando era tentando convencer Jesus de fazer mais um milagre, de fazer mais algo maravilhoso. Mas Jesus conhecia o coração.
Jesus sabia que a verdadeira intenção deles ainda não era a que ele precisava que estivesse no coração deles, para eles continuar a grande obra aqui. A obra que está sobre mim e sobre você. Eles ainda não estavam crendo de verdade. Eles queriam apenas ver com os olhos. E tantas coisas eles já tinham visto, e como que ainda não criam? Eu sei que parece, para a gente que está lendo, parece ser loucura. Mas nós não estamos livres. Nós, eu e você, não estamos livres de entrar nessa frieza espiritual, nessa cegueira, com os ouvidos ao ponto de ouvir a palavra de Deus e o nosso coração permanecer duro. Ainda não acreditar que Ele voltará um dia, Silvana, com honra, com glória. E todo joelho se dobrará. Nós temos dificuldade. Muitos dizem, eu ouço isso há muito tempo. Muitos dizem, Jesus volta para os que morrem. E até o verso 59, você ainda está aí? Aguenta firme, você é crente. Só Jesus, Sheila, para permanecer o crente vivo na leitura dessa aqui. Ele está aqui hoje. Você vai aguentar firme, hein? Olha aqui para você ver, Jesus continua declarando essa verdade em alto e bom som. E enquanto mais Jesus declara, mais eles ficam indignados. Ai, como assim você é o pão da vida? Nós sabemos que você nasceu de João e Maria. Eles começam a ficar indignados, e muitos naquela noite, muito naqueles momentos, muito durante aquele sermão, se retiraram e abandonaram Jesus. Muitos voltaram para trás. Como pode ser você o pão que desceu do céu? No verso 26, olha para você ver. Eu quero que você preste atenção nessa parte. Daquela hora em diante, muitos discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Risque agora o 27 e o 28 para você lembrar dessa passagem. Jesus respondeu aos 12: Hey, vocês também não querem ir? Ficou só os 12 discípulos. Dentro de uma multidão de pessoas, só sobrou 12 discípulos. Aí no verso 28, marque. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para onde? Para quem? Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Aleluias! Muitos discípulos se ofenderam e foram embora. Mas Pedro, aqui, ele dá uma das declarações mais poderosas da fé. Para onde iremos nós? Porque eu digo mais poderosa, apenas 3 palavrinhas. Porque isso não é apenas uma frase. Isso é uma revelação de quem Jesus é. Ele é o único caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Então, enquanto está acontecendo um milagre, enquanto eles estão satisfeitos, enquanto Jesus está dando aquilo que eles precisam ali de terreno, Ele está arrastando uma multidão. Mas quando veio a verdade, que a gente fala, né? Verdade pura e dura, a verdade da palavra de Deus, Jesus foi abandonado pela maioria. Mas Pedro teve discernimento. Pedro, naquele momento, né? Pedro era o que sempre falava muito, era o que sempre comprava as brigas. Pedro era sempre aquele que talvez todo mundo criticava porque ele falava demais. Mas ele teve discernimento no meio daquela crise. Imagina você, Jesus está pregando, está animado, muitas pessoas estão seguindo. E de repente, todo mundo vai embora, crise. Às vezes isso acontece dentro da igreja.
A igreja está frutificando, a igreja está avançando e de repente o pastor faz algo que você não gostou. Aí a igreja entra numa crise. Por uma divisão de mente, por uma opinião contrária. Jesus está no meio de uma crise e Pedro ele tem discernimento no meio dessa crise e ele entendeu que não era tão fácil assim. Não era apenas receber a parte boa, não era apenas ouvir apenas o que ele queria, mas era uma escolha que ele tinha feito para a vida dele. Era tudo que ele precisava seguir Jesus. Não é sobre conforto, mas é a única verdade que prevalece sobre a minha vida e a sua vida. Ele é o caminho, ele é verdade e é ele quem nos oferece vida eterna, esperança, salvação. A visão espiritual de Pedro aqui está aberta e ele não estava enxergando apenas com os olhos carnais, ele tinha olhos espirituais. Deus está querendo abrir os olhos espirituais nossos nessa noite. Às vezes nós achamos que nós já estamos enxergando muito bem o mundo espiritual. Mas de alguma forma o nosso orgulho está lá. E de alguma forma ele nos impede de ter uma visão ampla do que é o reino. Quem tem discernimento espiritual permanece, mesmo quando os outros estão desistindo. É a consciência de que não há outro caminho. Pedro poderia ter falado, não, vamos procurar outro mestre, vamos procurar um outro caminho, vamos voltar para casa, para nossa família, para nossa pescaria, para as nossas coisas. Está muito confuso, eu não estou entendendo o que esse homem está falando, está pregando. E às vezes eu vou sentar no meu dia de crise, eu vou abrir a minha Bíblia, Sheila. E ela não vai estar falando o que eu quero ouvir. Às vezes eu vou lhe chamar o meu pastor e ele não vai falar o que eu quero ouvir. Aí a gente liga lá no Brasil para a missionária. Vou ligar para a missionária porque a missionária vai falar algo de Deus para mim. Você liga para a missionária e o que ela fala não é o que você gostaria de ouvir. Aí você liga para o profeta. Você liga para o profeta, aí fica pior. Porque o que ele fala não é o que eu e você gostaríamos de ouvir. Sabe por que isso acontece? Isso acontece porque o próprio Espírito Santo já nos deu direção no nosso coração. E nós estamos procurando, sabe o quê? Substituir Jesus por alguém que fala aquilo que a gente gostaria de ouvir. Mas eu vim para falar para você nessa noite. Não existe substituto para Jesus. Não existe, não tem outra opção. Pode parar de procurar. Não tem outra direção mais assertiva para a minha vida e para a sua vida do que servir a Jesus. Para onde você vai quando tudo está desmoronando? Para onde você vai? Em quem você confia quando você não entende? Quando você não vê? Quando você parece que está pisando no escuro? Quando parece que o chão seu é tirado? E Pedro está dizendo, mesmo sem entender, eu sei que não existe outro lugar melhor. Mesmo que eu não esteja vendo tudo como eu gostaria de ver, eu sei que não há outro lugar melhor. Tu tens a palavra de vida eterna. E Pedro aqui, ele não está emocionado. Pedro aqui, ele está convencido. Ele está convencido, é uma convicção na alma de Pedro.
E as palavras de Jesus aqui, ela confrontou Pedro também. E Pedro também ficou assim, meu Deus, que palavra dura. Eu vou caminhar com ele e é isso que eu vou enfrentar. Então, eu olho para você nessa noite. Você está caminhando com Jesus só quando ele fala o que você quer ouvir? Ou você vai permanecer, mesmo sem entender? Porque Pedro, ele tinha certeza que aquela palavra era dura, mas aquela palavra era viva. Aquela palavra não era fácil, mas aquela palavra é o que ia garantir para ele a vida eterna. Nós precisamos valorizar mais a palavra de Deus, como Pedro fez. Nós precisamos permanecer nessa palavra. Nós precisamos confiar mesmo sem entender. Alguém falou comigo essa semana, pastora. Ninguém sabe. Mas as coisas não estão bem para mim, as coisas estão ruins. O dinheiro que era para entrar não está entrando, o dinheiro que eu não podia sair está saindo. Eu estou ficando desesperada, eu não sei o que fazer. E eu falei para essa pessoa, não fica desesperado não. Você está tendo uma grande oportunidade de poder experimentar da provisão de Deus na sua vida. Apenas confia, aproveita esse tempo, porque você vai aprender a confiar na provisão de Deus sobre sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Você vai ver, você vai se tornar o maior dizimista dessa casa, dessa igreja. Ele falou, amém, pastor, amém, eu creio. Se é isso, pronto, vai para cima. Outra pessoa falou assim, pastora, minha bateria social está ó. A minha bateria social está muito pequena. Eu não estou tendo paciência com ninguém, pastor, está difícil, eu não sei o que fazer. Eu falei para essa pessoa, passa mais tempo no seu devocional. Busca o Espírito Santo no seu devocional. Isso vai te ajudar, isso vai melhorar isso. Ai, pastora, verdade, eu tenho tentado, mas às vezes dá, às vezes não dá. Então tenta, foca nisso. Porque às vezes a gente foca muito naquilo que a gente não está conseguindo, naquilo que a gente não está alcançando, na nossa fraqueza, na nossa dificuldade. Sendo que o foco era só tirar uns 5 minutinhos mais ali, ouvindo uma música, lendo um versículo a mais naquele momento. Porque coisas relacionais precisam começar com relacionamento com o Espírito Santo. A gente não consegue resolver, só vai piorando. Vocês estão caladinhos. Glória a Deus! Aí tem aquela pessoa que, pastor, alguém falou, pastor, olha, eu quero casar, pastor, está passando o tempo, eu estou ficando velho, o tempo está voando. E aí está mesmo, né? A gente começou aqui falando sobre isso, como que o tempo está voando, me dá um conselho, pastor. Você acha que eu vou para os aplicativos, que eu tento alguma coisa? E eu falei para essa pessoa, foque naquilo que traz sustento para a sua alma. Porque ninguém vai substituir Jesus. Foque em Jesus, aproveite estar solteiro, não tem que cuidar, não tem que preocupar. Foque no reino, foque na obra, se dedique. Meu Deus! O Senhor, Ele está disponível para mim e para você. Ele quer esse relacionamento, Ele quer nos dar esse discernimento que Ele deu para Pedro. Mas nós precisamos decidir, mesmo sem entender muitas das vezes. Amém? Aqui, nós encontramos alguns tipos de pessoas em João 6. Você encontra os interesseiros. Você encontra aqueles que querem apenas o material. Ah, e tem também os murmuradores.
aqueles que estavam ali só analisando para reclamar. Esses é uma bênção, tá? Glória a Deus. Eles apontam as coisas, né? As pontas estavam nem notando e ele aponta, você começa a perceber. Aí todo mundo na igreja começa a olhar logo para aquilo, perceber aquela coisinha. É uma benção. Glória a Deus. E tem também os incrédulos. Os incrédulos eu acho que nós temos que tomar muito cuidado de não colocar na nossa mesa os incrédulos. Porque, gente, já é difícil caminhar. E você caminhar com quem não acredita do seu lado. Você precisa ser a esperança para quem não acredita. Você precisa ser a resposta para quem não acredita. Você não pode ser companheiro de quem não acredita. Essa palavra é para alguém. Tem mesas que você está sentando que eles não acreditam no Deus que você serve. O que você está fazendo lá? Você não vai convencer ele sentando à mesa e comendo a mesma comida, bebendo a mesma bebida. Você vai conseguir convencer ele tendo o seu posicionamento onde Deus tem te colocado. E não espere ser amanhã, é com o tempo. Porque as pessoas nos analisam, eles querem ver se é real e isso só o tempo mostra. É com o tempo. Não vai ser da noite para o dia. Não vai adiantar você gastar sua saliva, o seu tempo. Não. É o seu posicionamento. Ele vai perceber que realmente Deus está sobre a sua vida. Que você tem uma convicção. Que nada muda, que nada tira. Ele vai perceber você começar a viver em plenitude. E ele vai vir, ele vai te ligar, ele vai te pedir uma oração. Escuta o que eu estou te falando. Essa pessoa vai te ligar e vai te pedir uma oração. Aquele que menos acreditou na sua decisão. Aquele que menos acreditou que você agora está servindo a um Deus poderoso. Que você agora decidiu por ter uma liderança espiritual na sua vida. Por você agora ter uma igreja que te ama, que acompanha. Que se tornou uma família para você. Na verdade, é tudo que essa pessoa precisa. Na verdade, é tudo que ela precisa. Só que muitas das vezes ela tem medo. Às vezes as pessoas têm medo de decidir por Jesus e ter que largar muita coisa. Porque o que eles querem são as coisas materiais. E existe também os questionadores. Esse o pastor gosta mais. O pastor gosta mais dos questionadores. Eu acho incrível. Tem dúvida, tem pergunta? Pode vir. Eu acho bom, ele gosta. Vem com as questões, ele gosta de estar ali para poder responder. Questiona tudo. Mas não coopera com nada. É uma benção. Glória a Deus. E nós vemos aqueles que abandonam na crise. Quando eu vim, porque eles abandonam você não é só na crise não. Tem uns que te abandonam também quando você já não pode oferecer para eles muita coisa, porque tem pessoas que estão do nosso lado só com interesse, querendo alguma coisa. Eu lembro que quando eu me converti, eu não precisei me afastar de ninguém, eles mesmos se afastaram de mim. Porque eu já não queria a mesma bebida, eu já não queria ir frequentar o mesmo lugar. Tinha muitas coisas que eu já não podia mais oferecer para eles. Eu sempre fui muito de oferecer minha casa. E minha casa já não estava mais aberta para eles poderem trazer aquela baca com a cerveja. Ou com o... Esqueci até o nome do uísque agora, com o Red Bull. Minha casa já não estava mais disponível, Gabriel, para trazer a baquezinha, já não podia mais. Já não entrava mais na minha casa. Então, se afastaram de mim. Se você tem amizade que está te abandonando porque você tem escolhido servir a Cristo, não se sinta responsável por eles.
A salvação é individual e o Espírito Santo, ele sonda o coração de cada um. Eu não sei, talvez é o seu parente, é o seu filho, talvez é alguém próximo que você ama tanto e você está se culpando muitas das vezes achando que a culpa ainda é sua, que a dificuldade é sua, que você não tem o dom de evangelizar, não consegue falar da palavra. Não. Tire esse peso hoje das suas costas. Entregue para o Senhor, porque Ele é suficiente para alcançar qualquer um. Todo mundo vai chegar o seu momento de estar tete a tete com o papai. E tomar a sua decisão. Então a oração sua é: Pai, coloca diante dessa pessoa alguém que Ele vai ouvir. Alguém que vai conseguir alcançar o coração dele, porque eu não estou conseguindo. Mas eu não posso também parar, eu não posso ficar para trás, eu preciso prosseguir, se eu tenho um propósito para mim. Aleluias! Mas tem aqueles que permanecem. Permanecem mesmo sem entender tudo. Aqueles que reconhecem que só Jesus. Os que querem um relacionamento acima de conveniência. Sabe, nem todo mundo que está dentro está realmente conectado. Deixa eu repetir isso, porque isso é para nós. Isso aqui não é para quem está me ouvindo online. Isso é para quem está aqui, servindo, caminhando, como irmãos em Cristo Jesus dentro dessa casa. Nem todo mundo que está dentro está realmente conectado. E Jesus está perguntando para nós nessa noite: quem somos nós? Multidão interessada? Buscador de pães? Murmuradores? Desistentes? Ou discípulos que permanecem? O louvor pode vir aqui. A pauta hoje não é quem está perto de Jesus. Eu não sei se você está entendendo. Porque às vezes a gente está na igreja, a gente está achando que a gente está muito perto de Jesus. Glória a Deus, porque você está perto de Jesus. Mas a pauta hoje não é se você está perto de Jesus. Porque toda a multidão, muitas pessoas estavam perto de Jesus. Aqueles que desistiram, que foram embora, estavam perto de Jesus. Desistiram porque estavam tão perto ao ponto de ouvir as palavras que confrontavam através da boca de Jesus. A pauta hoje é: quer permanecer mesmo quando a palavra confronta? Ou você também quer ir embora? Está achando difícil, está desanimado, virou rotina. Ou está achando que Jesus está fazendo pouco demais? Será que Jesus ainda está fazendo pouco demais? Vocês também querem ir? Oh, oh, Jesus. A verdade é que Jesus, só Jesus tem o que eu e você precisamos. E no dia que a morte chegar, porque ela vai chegar para todos. Não adianta a gente achar que é melhor um do que o outro, que um vive melhor do que o outro, que está mais perto de Jesus do que o outro, que está fazendo melhor no ministério do que o outro, que está fazendo mais bonito que o outro, que está tendo uma visão melhor do que o outro. Todos nós vamos chegar o dia em que nós iremos partir dessa para melhor, eu não sei. É para melhor? É com Jesus?
ou você quer ir embora? Porque só Jesus tem a vida eterna. E eu não sei se você está entendendo, mas hoje você precisa responder isso de uma vez por todas. Consciente. Não tem nada aqui te fazendo chorar, não tem nenhuma palavrinha aqui motivacional para você hoje, nessa noite. A palavra é dura. Mas porque Jesus precisa de mim e de você, de uma decisão definitiva, assertiva, permanente, persistente, forte, convicta. Tá difícil? Montar, desmontar, tá no louvor, não tá no louvor, tá na cadeira que não é tão confortável. Mas independente disso, você quer permanecer ou você quer ir embora? Jesus não obriga ninguém a seguir Ele. Pelo contrário, Jesus oferece com todo amor, com toda sinceridade. E olha, eu falo para você com muita longanimidade, com muita paciência, com muita gentileza. Não espere Jesus entrar arrombando as portas. O Espírito Santo de Deus, Ele é sereno, Ele é doce, Ele é calmo, Ele é abrigo perfeito. Mas Ele só entra, Ele sonda o meu coração se eu e você deixar. E se eu e você deixar, nem sempre a direção que Ele tem para nos dar é o que eu gostaria de ouvir. Às vezes eu vou ter que tomar um posicionamento de seguir Ele mesmo sem ver. Porque quem realmente conhece Jesus, ele pode até ter dúvida, mas ele nunca procura outro caminho. Quero que você fique em pé nessa hora. Enquanto o louvor cantar essa canção, eu quero te dar a oportunidade de vir até o altar responder a Jesus hoje. Jesus está perguntando: quer ficar ou quer ir embora? Quer permanecer ou quer ir? E nós estamos aqui hoje com a oportunidade de falar como Pedro: Pai, abre a minha visão espiritual. Para onde eu irei? Para onde iremos nós, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Eu sei que às vezes as pessoas ficam constrangidas de vir aqui à frente, porque todo domingo é esse apelo, chama lá na frente, a gente já... Não, hoje não. Mas o altar, enquanto o louvor cantar, está aberto para você, que está decidido: não, Senhor, eu quero permanecer. Eu quero tomar um posicionamento, um compromisso, mesmo sem entender. Pai, enquanto o louvor canta, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa convencer o coração de cada um, Pai. Porque eu não posso, Pai, mas que a Tua palavra venha penetrar no nosso coração hoje, e que nós possamos sair daqui convictos de que nós vestimos a camisa. Nós vestimos a camisa. Chega de desculpa. Eu não vou mais enfrentar tanta luta na minha mente. Eu vou dar meu passo, mesmo sem entender. Eu não vou dar mais desculpa, Pai, porque eu não tenho para onde ir. Eu não tenho para onde ir, Pai. Aleluias. Você pode sair do seu lugar. Eu quero orar com você.